A Lei 11.101, de 2005, tem como objetivo regular a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas desta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsórcio ativo. Todas as ações, inclusive as excetuadas, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida sob pena de nulidade do processo. Face à conjuntura político-econômica que vivemos em nosso país, e para lembrar ao povo brasileiro as artimanhas manejadas pelo governo federal, vale a pena citar a célebre frase de Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos. Dizia ele: quando uma pessoa ou uma empresa gastam mais do que ganham, elas vão à falência. Quando um governo gasta mais do que ganha, ele te manda a conta. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Henrique Lewandowski, muito digno ministro-presidente do egrégio Areópago Supremo do Brasil. É necessário assentar que a percepção da verdade em seu aspecto absoluto torna inconcebível, às vezes, de acolhê-la, senão em condições especialíssimas. Portanto, atrevo-me respeitosamente a afirmar que a verdade absoluta nos é desconhecida. Por esta porta, diante da relevância deste filtro, não deveria o conceituado presidente da excelsa Corte do Judiciário brasileiro tecer comentários sobre seus pares que vestem a mesma toga. Este preâmbulo é significativo. Haja vista a obrigatoriedade do magistrado brasileiro, em qualquer instância jurisdicional que se encontrar, deve respeitar os preceitos ditados na Lei Orgânica da Magistratura quanto aos deveres e obrigações, especificamente aquela da norma ética citada no artigo 36. É vedado ao magistrado, inciso 3, manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país.
Segundo dados do Serviço Central de Proteção ao Crédito, o número de pedidos de falências em junho de 2015 subiu 82% em comparação com junho de 2014. A dificuldade de geração de caixa por causa da recessão econômica e o aumento das taxas de juros, que aumentam as despesas financeiras das empresas, são as causas do aumento dos pedidos de falência e recuperação judicial, diz a Boa Vista desta maneira. Para abranger de forma mais ampla esta matéria, convidamos o eminente magistrado Dr. Daniel Carnio Costa, juiz de direito titular da primeira vara de falências e recuperações judiciais da capital de São Paulo. Graduado em Direito pela USP, mestre pela FADISP e doutor pela PUC São Paulo. Mestre em Direito Comparado pela Stanford University dos Estados Unidos da América. Professor convidado na California Western School of Law dos Estados Unidos também. Pós-doutorado e professor pesquisador na Universidade de Paris, Sorbonne. Coordenador do curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, Campus Guarujá, São Paulo. Membro da Academia Paulista de Direito. Membro da Academia Paulista de Magistrados. Autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Bem-vindo, Daniel. Como vai? Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que possamos aí trocar algumas ideias bacanas, esclarecer o nosso público acerca da recuperação de empresas e os impactos que essa crise vem trazendo para a nossa economia e para as nossas empresas. Com certeza. A sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco é providencial, porque nós aqui informamos bem o telespectador, enfim, a sociedade. Essa é a nossa obrigação, é a nossa missão. A missão é uma missão especial. Fundamentar as questões da forma correta e verdadeira. Portanto, muito obrigado por você ter vindo ao programa para que a gente possa também conversar com o telespectador. A honra é minha, eu que agradeço o convite, doutor. Muito bem. A primeira pergunta que eu vou fazer a você, ela é significativa, porque nós vivemos um momento muito, vamos chamar de especial no Brasil, não é? Problemas de crédito, problemas de falências, enfim, as pessoas devem muito, então é um problema cinzento. De que forma a crise econômica vem afetando as empresas brasileiras? Veja, essa crise econômica é grave e tem impactado de maneira importante a atividade empresarial. Basicamente, nós tivemos uma desaceleração da atividade econômica, o que gerou uma dificuldade natural de caixa das empresas. Se isso já não fosse o suficiente para causar uma série de transtornos à atividade empresarial, nós tivemos a deflagração dessa operação da Polícia Federal que nos revelou um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Sim. Né? Diversas empresas vivem praticamente em função dos contratos existentes com a Petrobras, que é uma empresa enorme, é uma empresa de importância ímpar para a economia nacional. Diante da revelação desse escândalo de corrupção, a Petrobras deixou de cumprir as suas obrigações em relação ao pagamento de vários contratos. Muito bem. Com a intenção de, antes de pagar, verificar se estava tudo certo ou não. Isso agravou o problema de caixa de milhares de empresas que viviam em função desses contratos. E mais, essas outras empresas que se viram envolvidas nesse escândalo de corrupção, né, empresas que tiveram os seus nomes citados como partícipes nesse esquema de corrupção, passaram a enfrentar uma dificuldade adicional. Além da dificuldade em relação aos contratos com a Petrobras, elas passaram a sofrer o que eu costumo chamar de bullying empresarial. Né? Nenhuma outra empresa queria mais ter relação negocial com ela. Ninguém mais dá crédito para essa empresa, com medo de ser arrastado para o meio, né, do olho do furacão, desse escândalo de corrupção. Certo. Isso fez com que essas empresas, principalmente aquelas que trabalhavam com uma alavancagem muito grande, e o que é alavancagem? Elas trabalhavam com crédito, não com dinheiro próprio. Elas perdessem a possibilidade do acesso ao crédito.
E elas passaram a ter uma dificuldade de fluxo de caixa muito grande e uma dificuldade de conquistar novos contratos muito grande. E isso acaba gerando um efeito em cadeia, um efeito em cascata. Certo. Então já vimos, algumas empresas dependiam exclusivamente desses contratos da Petrobras, outras empresas que tinham relação com essas empresas que dependiam da Petrobras também vão sofrendo os efeitos dessa crise, e isso acaba desmontando como um castelo de cartas, né? Sim. É aquele efeito dominó. Uma peça vai caindo sobre a outra e faz com que esse efeito devastador se alastre por todos os setores da economia. Eu pergunto a você o seguinte, na sua jurisdição, você recebeu um volume muito grande dessas empresas que você cita, de conformidade com aquilo que está acontecendo com a Lava Jato? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Em termos gerais, nós sentimos ali um aumento de 40% a 50% no número de distribuições, tanto de falências quanto de recuperações. Mas o problema não foi só o aumento quantitativo, Sim. Foi o aumento qualitativo. Então, diversas dessas empresas envolvidas, de alguma maneira, na Operação Lava Jato, por exemplo, a OAS, né, dentre outras empresas gigantescas, elas distribuíram os seus pedidos de recuperação judicial. Então, são mega recuperações judiciais envolvendo grupos econômicos numerosos. Então, na verdade, não é uma empresa, sim. São 17, 18, 20 e tantas empresas que formam um grupo econômico, envolvendo inclusive empresas estrangeiras. Então, por exemplo, no caso da OAS, nós temos 3 empresas que fazem parte do grupo OAS e que são estrangeiras, são constituídas fora do país. Então, são casos realmente muito complexos. Sim, muito bem. Então, quer dizer que essas empresas foram buscar no judiciário, não é? Um apoio para que elas, então, não caiam naquela desgraça, como que eu posso dizer, uma desgraça jurídica, porque fatalmente elas irão enfrentar um judiciário. Sim. Não é verdade? Sim. Muito bem. Vamos adiante, então. Eu queria perguntar a você o seguinte. A lei atual, na conjuntura da crise, não é, que atravessamos, não é, ela necessita de reformas pontuais? Veja, a lei de falências ela é uma lei recente, né, a lei de falência e de recuperação de empresas é uma lei de 2005, uma lei, portanto, bastante moderna quando se fala em termos de direito. Estamos completando 10 anos. Sim, mas de você fala vigência bastante recente, não é? 10 anos, não é? Em termos de direito. Em termos de direito. Exatamente. Agora, eu quero saber o seguinte, eu não completei, aliás, a minha pergunta. Esta lei foi inspirada em que, por exemplo, atividade judicial de que país, por exemplo? Essa é uma lei muito moderna, como eu dizia, e que tem como inspiração o modelo de recuperação norte-americano dos Estados Unidos. O que representou nos Estados Unidos essa evolução da legislação, chegando até o que eles têm hoje, que é o Chapter 11 do Bankruptcy Code, que é o Código de Falências americano, foi uma evolução muito interessante e eu arriscaria dizer que hoje os Estados Unidos têm, sem dúvida, a melhor legislação em termos de recuperação de empresas. Sim. Essa legislação nos inspirou. Evidentemente que a nossa lei não é igual à lei americana, aliás, é muito diferente em diversos aspectos, mas ela parte de um mesmo princípio, de que nós não devemos, num processo de recuperação de empresas, prestigiar interesses setoriais. O que eu quero dizer com isso? A lei não deve ser feita ou interpretada de modo a proteger o empresário devedor, nem deve ser feita e interpretada de modo a proteger o interesse dos credores. Todo o vetor de interpretação e aplicação da lei deve ser voltado à preservação dos benefícios que decorrem da manutenção da atividade empresarial saudável, ou seja, manutenção de empregos, recolhimento de tributos, circulação de bens, produtos, serviços, circulação de riquezas, que são todos benefícios que acabam beneficiando a sociedade como um todo. Então é a ideia de que tanto o credor quanto o devedor devem assumir ônus no processo de recuperação, devem fazer a sua parte, dar a sua contribuição em função da obtenção desse resultado final maior. Então essa é a ideia que está ali na base da aplicação da lei de falências.
Agora, evidente, voltando ao início da sua pergunta, depois de 10 anos de aplicação dessa lei, e mesmo tendo em consideração que somente mais recentemente é que nós começamos efetivamente a aplicar essa lei de maneira importante, nós tivemos um aperitivo em 2008 com aquela primeira crise, mas a prova de fogo da lei 11.101 de 2005 é agora, no enfrentamento dessa crise pela qual nós estamos passando. Então, mesmo tendo em consideração que ela vem sendo aplicada de maneira mais importante somente agora, nós já conseguimos identificar alguns ajustes que seriam necessários, que seriam bem-vindos para o aperfeiçoamento da lei. Mas veja, não adianta, e eu sempre penso assim, não adianta a gente ficar chorando e lamentando que nós não temos um dispositivo que autorize isso ou aquilo. Muito do que pode ser feito depende da mudança de postura dos magistrados e dos aplicadores Sim. da lei. Nós conseguimos, com uma mudança de postura, com uma mudança na forma de gerir e aplicar essa lei, resultados muito benéficos, apesar de algumas lacunas, apesar de algumas deficiências legislativas. Então você acha que o Legislativo andou bem em, naturalmente, edificar essa lei? Sem dúvida nenhuma. Foi uma lei muito bem-vinda, muito bem... era necessária, veio num momento adequado, era um momento de crescimento da economia brasileira, mas nós precisávamos ter um instrumento suficiente para dar uma proteção à atividade empresarial em momentos de crise que certamente viriam e vieram com bastante força. Daniel, eu fiz essa pergunta pelo seguinte fato. Eu, aqui no programa Direito e Justiça em Foco, o telespectador me conhece e sabe como eu sou rigoroso na interpretação da lei e também dos atos da infração penal. Então, na área, por exemplo, do processo penal, como eu disse, volto a dizer, eu sou bastante crítico e digo que, porque é comum as pessoas dizerem: a polícia prende e o judiciário solta. E eu tenho dito a eles que a lei não fomos nós que fizemos, não foi o judiciário quem fez, quem elaborou a lei, e sim o legislativo. Então, dessa maneira, eu entendo que o legislativo andou muito mal no tocante à produção da lei penal. Precisa ser modificada, porque tem que ser muito mais rigorosa. Então, desta vez, eu quero elogiar o Poder Legislativo, não é? Porque você me deu essa oportunidade, doutor Daniel. As coisas boas também acontecem no Legislativo, não é verdade? Sem dúvida. É por isso que eu fiz essa ressalva. Agora, continuando o meu interesse na pergunta para informar o telespectador, é o seguinte: nós estamos atentos nas decisões do nosso colega juiz Sérgio Moro, do Paraná, de Curitiba, no tocante à Lava Jato. E ele, em determinados aspectos, ele permitiu que essas empresas, que naturalmente fazem parte do sistema de corrupção do governo federal, no meu modo de entender, ele permitiu que essas empresas continuassem a exercer as suas atividades. É isto que você entende que a lei deve continuar, aliás, que as empresas devem continuar a exercer as atividades em benefício da sociedade, porque a sociedade não pode assumir esse prejuízo? Sem dúvida nenhuma. Ou eu estou enganado? Não, sua análise é perfeita e essa é uma dúvida muito comum no dia a dia das pessoas. Eu mesmo já fui perguntado sobre isso algumas vezes. Por que uma empresa envolvida nesse esquema de corrupção está trabalhando ainda? Deveria fechar. Veja, nós não podemos confundir o criminoso que está na gestão de uma empresa com a atividade empresarial. Claro. E o objetivo da lei não é proteger o empresário malfeitor. O objetivo da lei é proteger os benefícios que decorrem da atividade empresarial saudável, ainda em mãos de outra pessoa. Claro. Ora, a própria lei autoriza, dizendo que se o problema da crise da empresa é o seu gestor, então que se afaste o gestor
do comando da empresa e coloca outra pessoa para tocar a empresa. Mas o importante é preservar a atividade empresarial em função dos benefícios que ela traz para a sociedade. Você imagina só, se a OAS encerrasse as suas atividades, nós teríamos 120 mil empregos diretos a menos. Claro. Imagina o impacto que isso causa na sociedade. São 120 mil famílias passando necessidade em função da paralisação das atividades, sem contar em todos os outros aspectos correlatos, a tributação, a arrecadação, os serviços que são necessários. Então nós devemos separar aí o joio do trigo. Nós devemos punir aqueles empresários que praticaram o delito, mas nós devemos preservar a atividade empresarial. Então a minha função é preservar a atividade empresarial, mas sempre com muita transparência na condução do processo, porque o sucesso do processo de recuperação é diretamente relacionado como se diz, a certeza que as pessoas têm, a confiança que as pessoas têm em que o processo é bem conduzido. Então essa questão da confiabilidade é fundamental e a transparência ela acaba assegurando a confiabilidade do processo. As pessoas enxergam que o trabalho está sendo feito e conduzido sempre no sentido de preservar os bons interesses sociais e nacionais e sem prejuízo, evidentemente, da punição daqueles que praticaram delitos. É muito bom você estar aqui, doutor Daniel, porque assim nós podemos passar ao telespectador a credibilidade do Poder Judiciário, que ela é intensa. Eu costumo dizer, e vou repetir, eu faço isso várias vezes, dos três poderes, o único poder de confiabilidade é o Poder Judiciário, porque o advogado, ele é imbuído de um direito que tem, vai buscar o direito do seu cliente e o judiciário lhe dá a resposta. Positiva ou negativa, não importa, mas dá a resposta, não é verdade? Bem, vamos prosseguir. Doutor Daniel, vamos explicar para o telespectador em que consiste a falência e também em que consiste a recuperação judicial de empresas. Quais os objetivos? Ok. Esses são dois instrumentos legais criados, evidentemente, criados pelo legislador para o enfrentamento de crises de insolvência. Então, as empresas elas vão enfrentar crises e a crise é um elemento natural da atividade empresarial. Todo empresário, quando se lança nesse tipo de atividade, sabe que vai enfrentar algum tipo de crise, e é justamente a forma e a habilidade do empresário no enfrentamento dessa crise que vai determinar se ele é um bom ou um empresário não tão bom assim, não tão habilidoso. Então, quando nós temos uma empresa que é viável, ela enfrenta um momento de crise, e o empresário, por suas próprias forças, consegue superar esse momento de crise, ótimo, esse é o melhor dos mundos, o Estado não teve que interferir na atividade empresarial. Ele, por suas próprias forças, encontrou uma solução de mercado para a crise. Mas pode ser que nós tenhamos uma empresa que entra em crise porque ela é inviável, ou seja, o produto que ela fabrica não interessa mais, o serviço que ela presta também não tem mais interesse, ela está defasada, não há interesse social naquela atividade mais. Então essa empresa vai enfrentar uma crise, essa crise não é uma crise conjuntural, é uma crise estrutural e a solução para essa empresa é a falência, que consiste na arrecadação de todo o patrimônio dessa empresa, vamos transformar esse patrimônio em dinheiro e pagar proporcionalmente os seus credores, liberando o espaço para que outra empresa ocupe esse espaço no mercado e desenvolva a atividade de maneira saudável. O problema vai ocorrer, o problema maior, quando nós temos uma atividade saudável, viável, que entra em crise, mas o empresário não consegue, por suas próprias forças, encontrar uma solução para essa crise. Se nada for feito nesse contexto, nós perderemos uma atividade de interesse social, de interesse econômico. Então é nesse momento que entra em cena a recuperação judicial de empresas. O Estado vai interferir nessa atividade, criando condições para que essa empresa enfrente a crise e possa continuar funcionando. Possa reerguer as suas atividades. E continuar com ela naturalmente em bom estado. Exatamente. Não é?
Muito bem, doutor. Eu tenho muitas perguntas a fazer a você, não é? Mas agora eu vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouco mais, tá bom, doutor Daniel? Perfeito. Tenha certeza que é uma honra muito grande ter você aqui para conversarmos sobre esse assunto que é empolgante e o telespectador também tem interesse. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Caro telespectador, eu sou um apreciador da culinária japonesa e descobri um excelente restaurante japonês que quero recomendar para você. É o Shari Sushi. Outro dia eu estava procurando um restaurante japonês e lá no meu bairro eu encontrei esse restaurante. Entrei, não é? E fiquei bastante satisfeito com o que vi. Olha que delícia que eles enviaram para mim. Uma barca de sushi e sashimi. Vamos experimentar? E eu acho que sei manusear bem o rashi. Isso chama-se rashi. Vamos lá. Deixa eu ver. Peguei. Isso aqui é salmão com maracujá. Tenho certeza que você também ficou com vontade. Não deixe de visitar o Shari Sushi. Além da comida japonesa de alta qualidade, o ambiente também é agradável. Tem ótimo atendimento e um preço acessível. Tenho certeza que você vai gostar. Eu gostei. Portanto, eu recomendo.